Bom dia, irmãos. Eu queria pedir uma gentileza. Os que estão sentados mais para trás, se sentirem à vontade, pudessem chegar um pouquinho mais para frente, a gente ia ficar mais juntinhos, íamos nos sentir daqui mais acolhidos. Só os que puderem, os que quiserem, mas você fica super à vontade aí no seu lugar, se assim preferir. Nós gostaríamos, antes de passar aqui o momento da reflexão da palavra, saber se há alguém nessa manhã que nos visita hoje aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Por acaso, se você nos visita, erga aí uma das suas mãos. Elcio está ali levantando a mão do João. Tem alguém aqui no meio? Dois irmãos, duas pessoas. Vocês podem, por favor, permanecer com a mão erguida. Você vai ser alcançada por uma pessoa aqui da igreja, vai receber um cartãozinho. Aqui, querida, aqui no meio. Pode levantar a sua mão. Nesse cartão você pode botar um pedido de oração, porque os pastores se reúnem aqui na quarta-feira para orar por esse pedido especificamente, um a um. E se você se sentir à vontade, pode colocar também o seu endereço, para que você possa receber notícias da nossa igreja, tá bom? Nós queremos orar pedindo que Deus abençoe a sua vida. Pai, muito obrigado por esses irmãos que nos visitam nessa manhã, amigos. Pedimos que a tua bênção esteja sendo derramada especificamente em seus corações nessa manhã, que o Senhor abençoe esse momento aqui e que eles se sintam bem acolhidos, super à vontade e, sobretudo, abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, em agosto de 2016, eu tive o privilégio de visitar um campo de refugiado austríaco e ali, depois de um tempo conversando com o grupo que se reunia naquele lugar, eu pude testemunhar da transformação, do impacto do amor de Deus em nosso coração para um oficial da polícia iraquiana. E depois desse momento nós saímos para ele mostrar um pomar que ele mesmo cultivava ao lado desse campo de refugiado. E depois de um tempo eu pedi para uma pessoa que estava conosco tirar uma foto nossa. E ele gentilmente atendeu aquele pedido, mas logo depois eu ouvi ele comentando com a pessoa que estava conosco que ele se sentia como um macaco no zoológico, onde as pessoas vinham àquele campo e fotografavam e depois o esqueciam naquele lugar, o deixando ali totalmente dependente naquela situação. Hoje pela manhã, eu gostaria de falar sobre a admirável restauração de Deus, a admirável operação divina, desejando de que esse ano que a gente está entrando, que se iniciará daqui a poucas horas, cada um de nós possa viver um momento novo nesse novo ano. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 126, e ler do verso 1 até o verso de número 6. Salmos 126 é uma experiência gloriosa, vivida pelo povo de Deus, que a gente vai pedir que seja repetida entre nós nesse ano de 2018, sobretudo nessa manhã. Queria pedir para os irmãos se colocarem de pé e depois nós vamos passar um tempo assentados ouvindo a palavra, mas em reverência às Escrituras, vamos ouvir a palavra de Deus no Salmo 126,
do verso 1 até o verso 6. Se por acaso você veio assim meio que sonolento, sem expectativa, eu gostaria que você saísse do automático nessa hora. Estou sentindo a igreja assim meio que acomodada, mas que você ainda nutrisse uma expectativa de ouvir uma palavra transformadora. Nós estamos no último dia do ano, e você pode terminar esse ano muito melhor do que como entrou, ainda que na última hora. Aos 45 do segundo tempo, Deus pode visitar o seu coração, visitar a sua alma com uma palavra específica, uma palavra profética, uma palavra que tem a ver com o seu momento e fazer com que você adentre o novo ano, de fato, para viver um ano novo. Então, vamos ler a palavra de Deus como quem espera a profecia para o nosso coração, como quem crê num Deus que é vivo, cuja palavra é viva e eficaz e penetra no nosso coração, a ponto de dividir juntas e medulas, desvendar os segredos da nossa alma, revelar a sua vontade e despertar o nosso espírito para uma realidade, quem sabe, oculta até agora. Diz assim, então, o salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grande coisa o Senhor tem feito por eles. Grande testemunho. Com efeito, grandes coisas, de fato, o Senhor fez por nós. Por isso, diz o salmista, estamos alegres. E aí ele ora nesse momento: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pai, essa é a nossa oração nessa hora. Pedimos, Senhor, que o Senhor restaure a sorte do nosso coração, que o Senhor nos visite de novo poderosamente, como há 2.554 anos aproximadamente visitou Sião, visitou o povo de Judá, visitou aqueles que o Senhor mesmo elegeu para viver uma vida plena, viver uma vida de testemunho da Tua glória entre as nações. Permita, Senhor, que nessa hora sejamos batizados com a Tua palavra, que o poder do Teu Espírito se renove entre nós, e que Tu reedites no nosso meio a mesma libertação, a mesma cura, ó Deus querido, que o Senhor realizou no passado. Vem, Senhor, derramar a Tua chuva sobre nós, e venha renovar o nosso coração, e venha nessa manhã despertar o nosso espírito, e dar que esse dia seja um dia transformador na Tua presença, que hoje pela manhã, durante o estender do dia e a noite, seja um tempo, Senhor, vivido debaixo da Tua bênção. Ó Deus, que a Tua glória se manifeste entre nós, e que nós saiamos daqui como aqueles, Senhor, que não acreditam, ó Deus querido, não acreditam sobre a profunda bênção que recebeu, Senhor, diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Irmãos queridos, para a gente entender a mensagem e tirar princípios pastorais para o nosso coração a partir desse capítulo, é importante a gente entender um pouco do contexto histórico no qual, ou sobre o qual, esse salmo se reporta. Todos nós sabemos que a Babilônia invadiu Judá, invadiu Jerusalém por 3 vezes e dizimou a cidade,
levou o povo de Deus para o indesejado cativeiro babilônico, aonde ele ficou por cerca de 70 anos. E essa experiência foi uma experiência dolorosa, quem sabe como alguma experiência que você também viveu no passado, foi alguma coisa marcante, foi algo que paralisou a vida do povo durante um período da sua história. E ser capturado, ser vencido e despatriado das suas raízes, da sua identidade cultural, da sua própria nação, é uma experiência, foi uma experiência humilhante, uma experiência difícil para uma nação, o que é também difícil para qualquer pessoa. Porém, esse texto especificamente retrata exatamente o período em que Deus restaura a sorte de Israel, em que Deus manifesta de maneira admirável a sua bênção no meio do povo, tocando o coração de Ciro, rei persa, para que o povo pudesse retornar à terra prometida, retornar à sua nação, ser repatriado novamente à sua terra natal. E o povo vive essa experiência e fica completamente embasbacado com essa bênção, com esse favor divino na sua direção, a ponto de quase não acreditar. É você olhar para a sua vida hoje, apesar dos acontecimentos passados, e perceber a mão graciosa, misericordiosa de Deus sobre você, sobre seu cônjuge, sobre a sua casa, e quase que não acreditando a tamanha bênção que Deus então derramara sobre a sua vida. Assim estava o salmista quando escreve esse salmo. E aí ele abre então o verso 1 dizendo, no passado, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E é exatamente com base nessa experiência graciosa da operação divina, onde as lágrimas se transformaram em riso e a dor foi transformada em esperança, que eu quero levantar a seguinte pergunta: quais são as evidências da admirável restauração, da admirável operação divina, para que eu e você encontremos base para a nossa oração final, nesse último dia do ano, rogando a bênção de Deus, a graça de Deus, a sua misericórdia sobre o nosso coração, para que nós possamos adentrar esse novo ano com um coração otimista, com um coração que crê, como um coração que espera os milagres de Deus para a nossa vida. Então, a primeira evidência da admirável operação divina é quando há redenção do nosso passado. Quem sabe uma das coisas mais importantes para o meu coração e para o seu coração é aquela convicção não só intelectual, mas emocional, de que Deus redimiu aquilo que você fez, de que houve a redenção de um passado que insiste em se tornar presente e dificulta você sonhar com um futuro abençoado. Talvez você olhe para o lado, olhe para alguma família da igreja e veja como Deus tem derramado a bênção sobre ele, sobre ela, sobre os seus filhos, mas não consiga perceber isso na sua própria vida, na vida da sua família. E esse texto aqui é interessante, porque ele mostra, ele evidencia o caráter do nosso Deus como um caráter bondoso, como um caráter misericordioso, que restaura a sorte do seu povo, apesar de um passado mal vivido. O salmista então abre esse primeiro versículo falando dessa bênção, dessa misericordiosa, restauradora da parte de Deus, quando ora diante do Senhor, dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião
é uma palavra que retrata o povo escolhido de Deus. Ele aponta para o monte sobre o qual Jerusalém havia sido edificada e aonde o templo do Senhor fora construído. Ele então traz a memória, olhando agora de um tempo pós-exílico, olhando para trás, ele dá graças ao Senhor, dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, a nossa alma se encheu de alegria. Ele se referia então a esse período exílico na Babilônia, por força da rebeldia e da apostasia de Judá, apesar de tantas advertências proféticas, de tantas falas do nosso Deus, o povo vive, permanece indiferente e é então exilado para a Babilônia. Então, é exatamente nesse momento que Deus começa a reabilitar o seu povo, redimindo o seu passado. E quem retrata isso de uma maneira muito precisa é Esdras, no seu livro, no capítulo 1, do verso 2 em diante, quando ele diz assim, referindo-se ao rei persa: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Consequência: então se levantaram as cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E foi através dessa maneira miraculosa, misericordiosa, que Deus toca o coração de um rei ímpio, usando como seu servo, a fim de que o povo pudesse retornar à terra prometida e recomeçar, reinaugurar um novo momento de vida. O passado mal vivido, então, se converte em aprendizado para sempre, e não como uma culpa eterna. Muitas vezes a gente olha para trás, a gente olha para acontecimentos que marcaram a nossa vida e nos sentimos profundamente culpados. Embora o tempo passe, parece que aquilo vem sempre à nossa memória e nos impede de caminhar, nos impede de sonhar com um futuro abençoado, de você olhar para a sua vida e se perceber como uma atalaia, como um instrumento usado para manifestar o reino de Deus em nossos dias. Me lembro da palavra do Senhor que diz que aquele que cresce no Senhor faria ainda obras maiores em relação às que Ele fez. E muitas vezes nós nos encontramos numa posição profundamente intimidada, tendo diante de nós um poder gigantesco, como o poder com o qual Deus tem abençoado a nossa vida. O passado mal vivido, na experiência desse povo, por força da misericórdia de Deus, se converteu num aprendizado para sempre e não numa culpa eterna, fazendo coro com a teologia de Paulo, que diz o seguinte: nós sabemos que todas as coisas, as boas e as más, cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu propósito. Então não permita
que o seu passado paralise o seu presente, impeça você de sonhar com um 2018 abençoado, no qual você vai poder manifestar as bênçãos do Senhor. O passado mal vivido é perdoado mediante arrependimento e fé, baseando-se no decreto divino e não na emoção do povo, que é oscilante. Se você depender das suas emoções para equacionar aquilo que passou, muito possivelmente você vai ficar paralisado. Mas, na verdade, o povo pode olhar para frente, porque a misericórdia, o perdão de Deus estão baseados no seu próprio decreto e não nas nossas emoções. Foi dessa maneira que a mulher adúltera pode olhar para trás diante do Senhor e agora se ver livre para caminhar para um presente diferente, para um futuro diferente. Perguntou-lhe o Senhor à mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. O compromisso do nosso Deus não é de condenação. O diabo, que insiste como nosso adversário, como acusador dos irmãos, como diz lá em Apocalipse, em condenar você, em reeditar um passado mal vivido a fim de que paralise o seu presente. Mas o compromisso de Deus não é com a condenação, mas com a responsabilidade no que diz respeito à administração da nossa própria vida. Nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Diante então de Yahvé, Deus da graça imerecida, da misericórdia, o salmista não tem outra coisa a dizer senão o que está aí no verso 1, parte B. Ficamos como quem sonha, a sua bondade é quase real, a sua graça é profundamente merecida, mas mesmo assim, o Senhor, por força da sua bondade, me fez internalizá-la, me fez acreditá-la e vivenciá-la. Verso de número 2, a nossa boca se encheu de riso, significa dizer que a tristeza deu lugar à alegria, pois a alegria do Senhor é a força do seu povo. Irmãos, eu fico pensando e meditando sobre que as maiores bênçãos de fato que substanciam a nossa alma e nos capacitam para viver não são as materiais. A gente chega no final do ano querendo tantas coisas que nós não temos, mas se você tiver paz no seu coração, se você pode ter a alegria do Senhor na sua alma, isso é o que de fato você necessita para vivenciar dias abençoados. É exatamente com essas bênçãos que Deus tem abençoado o seu povo. Verso 2, parte B, a nossa língua se encheu de júbilo. O povo então volta a cantar, volta a celebrar, porque Deus redime o seu passado. Essa é a primeira lição desse salmo. Segundo, a admirável operação divina também é possível ser evidenciada quando há testemunho contagiante. Uma coisa é aquilo que Deus fez em relação ao meu passado, outra coisa é aquilo que Deus está fazendo com o meu presente. Verso 2, parte B, acompanhe comigo o que diz o salmista. Então, depois dessa libertação estrondosa lá na Babilônia, entre as nações, entre os povos circundantes, se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Testemunho contagiante. A palavra de Deus vai sendo disseminada. Os feitos de Deus na nossa vida vão impactando os que estão ao nosso redor, ao nosso derredor. É engano nosso pensar que o que acontece com a igreja não tem repercussão secular,
não tem impacto do lado de fora. Nesse sentido, o grande compromisso de Deus para com o seu povo é o compromisso missionário. Deus nos chamou para sermos de fato sal da terra e luz do mundo. E a principal vocação nossa cristã para 2018 é revelar a sua glória. A eleição de Israel não é e nunca foi sinônimo de elitismo, mas de um compromisso missionário para que as nações da terra crescem e fossem benditas no Senhor. É isso que o Senhor fala a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e isso foi possível por causa do nosso Senhor Jesus e também por meio da igreja, que é o seu corpo, a anunciadora das boas novas no nosso tempo. Agora Deus então converte aquele cativeiro vergonhoso num testemunho contagiante entre as nações. Os filisteus, os moabitas, as tribos árabes que circuncidavam ali o sul da Judéia foram impactadas pela libertação divina. Quando nós nascemos de novo e deixamos o cativeiro babilônico, a nossa vida deve ser um testemunho contagiante aonde quer que Deus tem nos colocado. Será que a gente pode se convencer dessa vocação intrínseca à nossa conversão? A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, que você nasce da água do Espírito, que as coisas velhas passaram e tudo se faz novo, você passa agora a ter um compromisso com um testemunho contagiante aonde quer que Deus tem colocado você. Às vezes num local difícil, como Paulo, por exemplo, tantas vezes na prisão, mas fazendo com que a sua vida pudesse ser um testemunho contagiante para toda a guarda pretoriana. Quem sabe você gasta tanto tempo olhando para as dificuldades, ao invés de olhar para elas como uma oportunidade de testemunho, aonde Deus tem colocado você. Nós, irmãos queridos, todas as manhãs encontramos razão para levantar, para acordar e para sair, que não está resumidamente no dinheiro ou no trabalho que a gente tem para realizar, mas no testemunho que a gente pode dar através de um trabalho excelente, através de uma vida exemplar que exista para a glória do nosso Deus. Quando nascemos de novo e deixamos o cativeiro babilônico, nossa vida deve ser um testemunho contagiante aonde quer que Deus tem nos colocado. Ontem, a pedido da minha esposa, eu fui ao mercado fazer uma comprinha para a gente fazer um almoço e ter algumas coisas em casa. E eu tinha separado um tempo num café para dar uma meditada naquilo que estaríamos falando hoje pela manhã. E depois fui ali na região oceânica, num mercado, e estava ali fazendo a compra. Daqui a pouco, uma senhora negra, só aqui caracterizando, podia ser branca, parda, mas uma senhora negra, eu percebi que pobre, passando algumas dificuldades, encosta em mim, próximo ao setor de carne, onde eu estava vendo alguma coisa ali, e eu percebi que ela pegou uma embalagem, ficou contando quantos bifes tinham ali naquela embalagem, pedindo para eu ler o preço, e ela então voltando com aquela embalagem de carne para botar ali, porque não tinha o dinheiro suficiente para comprar as coisas que precisava. De certa forma, eu sempre fico prestando atenção quando entro nesses ambientes, se tem alguém assim com alguma necessidade. Porque quem já passou necessidade tem sensibilidade para os necessitados. E aí eu falei para ela assim, pode pegar essa... Eu estou falando aqui porque eu não tenho nenhum objetivo em relação a essa fala, senão a falar sobre a minha falta de sensibilidade. Eu falei assim, pode me dar porque eu acerto lá na frente, a senhora pode ir vendo outras coisas aí. E aí eu peguei aquela carne, acabei de comprar o que eu queria, encontrei com ela no caixa,
e aí ela comprou a carne, uma coisinha, outra, e foi embora. Eu peguei aquela embalagem, dei para ela foi embora, e depois eu passei a minha compra, botei no carro. Quando cheguei um pouco mais à frente, a vi na esquina, parada com um embrulho, e eu parei no sinal, fiquei olhando para o semblante dela, e me veio um sentimento assim: Cláudio, você perdeu uma grande oportunidade de abençoar profundamente alguém que eu coloquei ao seu lado. E eu falei assim: poderia ter abençoado muito mais essa senhora. Ela estava ali escolhendo alguma carne para levar para os seus netos, e queria botar alguma coisa em cima, chegou a mencionar isso, e eu, através de uma maneira insensível, me resumi aquilo que ela desejava naquele momento. Irmãos queridos, a gente precisa estar percebido, sensível às pessoas que estão ao nosso redor. São através dessas oportunidades que Deus vai manifestando a sua bondade na direção das pessoas. Quem sabe as socorrendo no momento delicado, no momento crítico. Quem sabe você está sendo posto na vida de alguém, às vezes dentro da própria igreja, num momento profundamente delicado. Nessa mesma semana passada, eu sentei por 2 horas com um irmão que está há quase 2 anos desempregado, vivendo uma luta tremenda, mas, ao mesmo tempo, manifestando a alegria de ver como Deus tem concluído esse ano, o abençoando de maneira surpreendente. Outro dia, uma senhora na sua casa me perguntou: Cláudio, como que eu posso saber o propósito de Deus para a minha vida? O propósito de Deus está explícito nas Escrituras. Ele te chamou para você ser uma bênção, como ele disse a Abraão: sê tu uma bênção, seja sensível, tenha olhos que enxerguem, coração que sinta, esteja percebido a realidade que está ao seu redor. Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, como usou a nação de Israel, para que todos os povos pudessem ser contagiados com aquilo que ele fizera no meio do seu povo. Na vida com Deus, não é a primeira, mas a última impressão é a que fica, porque é Ele quem tem a palavra final sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha para si mesmo. Apesar de todos os acontecimentos passados, Deus quer reeditar a sua misericórdia no seu coração, curar o seu passado e fazer com que você seja uma bênção no presente. Irmãos queridos, a terceira evidência de uma admirável operação divina é quando há milagre no presente. Vejam que o salmista começa falando no passado e agora o tempo verbal passa para o presente. Verso de número 4 diz assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia: restaura. Antes ele disse, quando o Senhor restaurou, mas agora ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Esse é o segundo tempo verbal, então, desse salmo. Preste atenção nisso, é o presente. Repare que o salmista está escrevendo num tempo pós-exílico, portanto, ele começa falando no passado sobre a libertação acontecida, mas agora ele chega a Jerusalém, ele chega em Sião e encontra a terra desolada. E ele então olha para aquele contexto presente e fala, Senhor, faz hoje aquilo que o Senhor fez no passado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, e eu preciso que o Senhor reedite esse milagre hoje no tempo presente. O povo sai do cativeiro e chega em Jerusalém e vê um cenário desafiador quanto à situação que precisavam encarar, a mesma na qual talvez que o estado do Rio de Janeiro se encontre.
templo devastado, muros derrubados, solo infrutífero, quadro desanimador. E a pergunta é: o que fazer quando eu me vejo numa situação assim? Quem sabe é o seu negócio, quem sabe é a família, é o estado do seu coração. Quem sabe você olha para trás e diga: já não oro como orava mais, já não leio a palavra como lia antes. O que fazer? O salmista então nos ensina que no tempo de calamidade presente, no tempo da dificuldade, nós precisamos orar. Restaura, Senhor. É uma oração poética, é um cântico que é expresso através de um pedido ao Senhor que realize o milagre no tempo presente. E a base dessa oração era a experiência passada. A operação máxima do passado é o mínimo que pode acontecer agora no presente. A alegria pode voltar ao coração, a paz pode voltar a reinar. A liberdade para pregar, para ver o Espírito de Deus fluir através da sua vida, pode ser reiniciada, restaurada pela misericórdia de Deus na minha vida e na sua vida. A segunda base da oração do salmista retrata exatamente o fenômeno, o milagre natural que aconteceu no tempo da chuva e da neve no deserto do Negueb. Será que a gente tem um vídeo aqui para passar? Queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo, que retrata exatamente o momento desse salmo, aonde a terra ressequida se tornava fértil por força de um fenômeno que acontecia naquela região. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Amém. Obrigado. O pecado, então, havia marcado profundamente o coração daquele povo. A terra prometida estava povoada por nações estranhas. A terra estava profundamente improdutiva e ressecada, os muros derribados, o templo destruído. E quando eles chegam lá e olham para aquela realidade, assim como talvez você possa olhar para um fato da sua vida destruído, marcado pelo pecado, eles então levantam a voz ao Senhor em oração, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. E faz isso como o Senhor faz lá no deserto do Negueb, lá no sul da Judéia, quando tudo está ressecado, quando tudo está inóspito, quando a terra está profundamente infértil. Assim como o Senhor faz derreter a neve nos montes e na época da chuva faz aquele deserto florescer, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. É isso que o povo tem em mente. E é isso que nós devemos ter em mente também nesse tempo, aonde vamos adentrar um ano que, de acordo com as previsões, será um ano difícil, mas que pode ser um ano profundamente abençoado, porque nós somos um povo abençoado. Estamos e servimos a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, que pode botar as suas mãos sobre a sua vida e fazer você florescer em terra seca, fazer você frutificar mesmo no tempo da sequidão. E via de regra é assim, é no meio da dificuldade que nós dobramos o nosso joelho, que nós derramamos as nossas lágrimas, é quando há problema com o filho, é quando tem dificuldade financeira, que você se coloca diante de Deus e fala: Senhor, faz alguma coisa nova na minha vida, faz alguma coisa diferente, dá que o meu coração possa ser dessedentado. O Senhor prometeu que rios de águas vivas fluiriam de dentro de nós. Faz com que isso aconteça novamente. É a nossa oração, abençoa profundamente a nossa igreja, dá que ela possa florescer, que ela possa frutificar, que ela possa crescer, que as pessoas possam se comprometer, se engajar, orar, buscar mais e mais a sua palavra e ser um testemunho contagiante nessa cidade. Dá que as trevas, como o pastor José Dilson costuma dizer, possam ser empurradas e o reino de Deus instalado e a salvação do Senhor acontecer. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Quarto e último lugar, a admirável operação divina também se evidencia quando há certeza de uma colheita abundante, de uma colheita frutuosa. Versos 5 e 6 dizem assim:
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa era a convicção do coração do salmista, era a sua confissão de fé. Está difícil, a terra está seca, o templo está destruído, os muros foram danificados, mas eu creio na bênção de Deus, reeditando, no mínimo, o máximo que ele havia feito no passado. E esse é o terceiro tempo verbal, é o futuro. Os que ceifarão, aqueles que vão voltar com os seus feixes. Quem são esses? São aqueles que veem a dificuldade como uma oportunidade, olham para a terra seca e creem que ela pode ser arada. O templo está no esqueleto, mas ele pode ser edificado. Os muros estão derrubados, mas podem ser reconstruídos. Nós estamos dispersos, mas podemos ser ajuntados. Deus pode realizar a sua misericórdia, pode realizar o seu milagre, e essa deve ser a minha confissão de fé, deve ser a minha crença que a bênção de Deus vai estar sobre mim. A certeza de uma colheita profunda também, para aqueles que entendem que a restauração é fruto de trabalho árduo e não de um acontecimento automático. Se você tentou, precisa tentar outra vez. Se você realizou, precisa buscar fazer com excelência, precisa abandonar o comodismo, precisa buscar mais resiliência, precisa acreditar que o Senhor pode te levar a conquistar. Isso não é psicologia positiva, isso é uma confissão de fé num Deus que pode fazer hoje, no mínimo, aquilo que Ele fez no passado, na minha vida e na sua vida. A admirável operação divina, ela se evidencia quando Deus redime o meu passado, quando Ele realiza milagre no presente, quando Ele faz com que eu creia numa colheita abundante no ano de 2018, apesar de toda previsão de dificuldade. E quando as bênçãos de Deus na minha vida são testemunhos contagiantes para os que estão ao meu redor, para essa cidade que está em trevas e que precisa conhecer a luz do Senhor. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Queria chamar o pastor Theo aqui para ter esse momento de oração conosco, aonde eu e você podemos colocar a nossa vida e pedir que Deus reedite na nossa vida aquilo que Ele fez por força da sua graça e da sua misericórdia, na experiência de Israel, libertando do cativeiro, fazendo com que o povo pudesse experimentar nova alegria, liberdade, prazer em servir o nosso Deus, experimentando colheitas frutuosas, mesmo que em terra infértil, fazendo com que a sua experiência agora pudesse ser renovada, remodelada para um testemunho contagiante, sendo você uma bênção em 2018, cheio da palavra, cheio do Espírito, tomado por uma confissão de fé, de que tem muita coisa para realizar, muita coisa para conquistar, através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Gente, vocês não querem vir até aqui um minutinho para a gente orar juntos e assim a gente encerra esse momento? Você sabe, a gente tem falado daqui, eu falo muitas vezes que você vir ou não vir não faz tanta diferença assim quanto ao que Deus vai fazer, mas pode fazer uma grande diferença na sua atitude, dentro do seu coração, essa manifesta disposição de receber uma bênção, de receber uma graça. E a Bíblia incentiva, conforme o que a gente acabou de ouvir, insistentemente essa disposição. Jesus, muitas vezes, diante de alguém
precisando da graça, ele chamou, ele tocou, ele fez lodo, ele dramatizou essa operação milagrosa que haveria de acontecer. Como que a preparar o coração daquele que precisava da bênção, da intervenção milagrosa do Senhor. Então é por isso que a gente incentiva você a dar uma movimentadazinha no seu coração, numa atitude de quem diz assim: Senhor, eu preciso mesmo da tua bênção, da tua graça. E não seja econômico no seu pedido, na sua disposição. Salmo 81, a gente já ouviu muito, mas Salmo 81, abre bem a tua boca e te encherei. Então, escancare a medida do seu coração, da sua mente, na direção do que Deus pode fazer. Escancara mesmo, abra bem a sua boca e te encherei, diz o Senhor. Como ouvimos aqui, o Senhor disse isso mesmo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É uma coisa exagerada, abundante, não é pequena a medida. Senhor, nós somos gratos, porque esse foi um ano difícil, mas profundamente abençoado. Estamos aqui encerrando esses últimos momentos desse calendário de 2017 com a contabilidade que soma tantas bênçãos, tanta graça, a intervenção milagrosa do Senhor, o teu manifesto poder, essa bendita, inspirada, infalível, insubstituível palavra que veio ao nosso coração, que pacificou a nossa alma, que nos despertou por algumas noites, nos motivando a avançar, a acordar outra vez e avançar na direção da consecução da tua vontade nas nossas vidas. Quanta graça, quantas bênçãos, quanto milagre, as torrentes que nos vieram ao coração pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, segurou a nossa mão. Ó Deus, nós nos comovemos com o coração feliz, como quem sonha estamos a viver, já também a contemplar o que Deus haverá de fazer. Ó bendito Senhor, não valerão sobre as nossas vidas os maus presságios, os cenários pessimistas, a palavra pessimista, destrutiva, cética. Ó Deus bendito, nós confiamos no Senhor, o Senhor a quem amamos também porque Ele ouve a nossa voz e as nossas súplicas. Invocamos o Teu nome tantas vezes nesse ano duro e difícil, e o Senhor ouviu o clamor da nossa alma, e o Senhor interveio, e o Senhor mandou o fogo, e o Senhor mandou a nuvem, e o Senhor derramou água abundante. Louvado seja o grande nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus grande e temível, que operou gloriosamente nas nossas vidas. Ó Deus, aqui muitos pedidos novos, alguns recorrentes, questões que não se resolveram, estão diante de Ti, portas que permaneceram fechadas. Ó Pai Celeste, por Teu poder e grande graça, manda as torrentes, manda o rio caudaloso, manda as flores que precisam nascer. Ó Pai Celeste, apaga o passado que insiste em bater a nossa porta. Rogamos em nome de Jesus que uma operação superabundante do Teu poder e da Tua graça se estabeleça no coração da irmã, do irmão, da casa, da família, do nosso próprio povo, desse pequeno rebanho aqui, dessa cidade sofrida, maltratada, tão cheia de violência. Em nome de Jesus, que este seja um ano glorioso,
o ano da mudança, uma virada extraordinária, que não seja meramente a virada de calendário. Ó Deus, um ciclo novo, redentivo, de bênção e de graça, que haja paz neste lugar, que o Evangelho avance e que o Senhor use a minha vida, as nossas vidas, como instrumentos de resposta às nossas próprias orações, para a glória de Jesus. Ó Pai Celeste, visita as famílias da tua gente, que haja paz em família, que haja graça para os filhos, para as filhas, para os netos, para os pais, para os cônjuges. Ó Deus, podes fazer assim, rogamos que tu faças para o louvor da tua própria glória. Recebemos tanto do Senhor, mas olhamos como que para uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão de um homem, como o teu servo viu, prenúncio de abundantes chuvas. Vem sobre nós com poder, desce por teu Espírito Santo, fende os céus. Ó Jesus bendito, intervém e manifesta a tua glória no meio da tua gente, do teu povo. Obrigado a Deus, muito obrigado. Louvamos o teu nome com o nosso coração grato, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno e Pai, e todo-poderoso, e as consolações incomparáveis, e o poder do Espírito Santo, estejam conosco, com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.